Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, mães. Eu me chamo Leorne, sou uma das mães formadoras do nosso grupo Mães que Oram pelos Filhos. E o tema da nossa formação de hoje é Ser Mulher à Luz da Bíblia. Esse título é do livro da Ângela Abidou, E para iniciarmos, vamos pegar a Bíblia no livro Gênesis, capítulo 2, versículo 18. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma auxiliar que lhe seja adequada. Quando Deus disse que iria dar ao homem uma auxiliar, em hebraico significa socorro de Deus. Ou seja, nós mulheres somos chamadas a ser o apoio para o homem. Esse apoio físico, emocional, espiritual e conjugal. E Ângela, ela também, nesse livro, ela pontua o que é ser uma mulher especial, Ser uma mulher especial é justamente aquela que faz o bem a todos que a rodeiam, é aquela mulher que no momento da dificuldade, da raiva, de uma discussão, ela procura silenciar, ela evita usar palavras ofensivas e depois ela busca o diálogo, ela busca ser uma boa ouvinte, O exercício da escuta faz com que a gente compreenda melhor o outro e exercite a empatia. E nós, mulheres, somos muito perseverantes, não desanimamos fácil, E somos, na maioria das vezes, pessoas generosas. E essas qualidades que são pontuadas no livro é importante para que a gente possa fazer esse exercício. E mais ainda, lembrar que nós temos um exemplo a seguir, que é a Mãe de Deus, Nossa Senhora. Ela que é o exemplo de mãe e de mulher para nós. E aí nós iremos falar da primeira mulher da Bíblia. A primeira mulher da Bíblia foi a esposa de Noé, uma mulher desconhecida, mas forte. Não cita o nome dela, Mas na tradição judaica, o nome dela é Noêmia, que significa cheia de graça. Ela é desconhecida, mas é forte. Forte por quê? Porque ela apoiou o seu marido. Quando Noé recebeu a missão de construir uma grande arca, porque haveria um dilúvio, ela o apoiou nessa ação. E aí, uma característica forte dessa mulher é que existe uma falta de notoriedade, mas uma outra característica marcante é a sua perseverança. A falta de notoriedade, porque na Bíblia não cita o nome dela, apenas ela é a esposa de Noé, mas ao mesmo tempo ela tem aquelas características marcantes porque ela é fiel, E ela também é chamada a fazer parte desse plano da salvação. E é importante a gente fazer uma reflexão imagine se o seu marido chegasse em casa e dissesse que iria construir uma arca a pedido de Deus. Qual seria a sua reação? Você o apoiaria? Então, pelo exemplo da esposa de Noé, Deus, ele nos convida a sermos fiéis a ele e aos maridos, para vivermos a plenitude da sua graça. Uma segunda mulher que a gente também
em Gênesis, a gente vai conhecer um pouco, é Sara. Sara, a esposa de Abraão, né? E Abraão também é chamado a uma missão. Deus fala com ele para que ele seja abençoado, ele vai em busca da terra prometida. E essa viagem é uma viagem longa, né? E eles, durante o trajeto dessa jornada, eles vão sentir muitas tribulações, muitas dificuldades, entram em terras, né? Eles são estrangeiros, entrando em terras desconhecidas, enfrentando o preconceito. E quando eles chegam no Egito, para atravessar o Egito, Sara era uma mulher bonita, formosa. Então os egípcios, quando ao adentrar, né, no Egito, eles começaram a sondar e levaram ela até o faraó, né? E aí ela conversando com Abraão, o Abraão achou melhor dizer que ele era irmão de Sara e não o esposo, com medo deles tirarem a vida de Abraão, né? Ele com medo de que tirassem a sua vida, então ele e a Sara chegam a esse acordo. E aí o que é que acontece? Quando ela vai para o palácio, né, onde está o faraó, e realmente o faraó dá algumas riquezas para o seu irmão, pensando que Abraão é o irmão de Sara. Só que o faraó, ele começa a receber algumas pragas, e aí é dito para ele que eles são casados. Então ele deixa que eles dois possam continuar a sua viagem, levando com eles algumas riquezas. Eles ganharam alguns animais, né? Mas aí a gente percebe que durante essa jornada houve a mentira, né, que se fez necessário naquele momento. Mas Sara, o amor que ela tinha em relação ao seu marido, ela segue em frente com ele, né, para essa terra desconhecida, onde no decorrer desta jornada, eles vão enfrentando várias dificuldades. Mas a maior angústia de Sara era engravidar, era ter um filho. Ela queria muito ser mãe. E aí foi passando o tempo, né? E aí ela já percebendo que não iria, achava ela que não poderia ter filhos, então ela chama a sua escrava, Agar, né, para ter um filho com Abraão. E a partir do momento que Sara toma essa decisão, Agar engravida, tem um filho de Abraão, e a escrava começa a humilhá-la, né? E ela sofre por conta dessa decisão. Mas o tempo passa e Sara continua sendo fiel a Deus com suas orações. Na sua velhice, aos 90 anos, Deus concede uma graça dela ser mãe, né? E ela dá à luz a Isaque. Sara, ela pagou um alto preço por sua impulsividade, e isso nos ensina muitas vezes. Os nossos comportamentos, muitas vezes, os nossos comportamentos negativos, eles impedem que as bênçãos de Deus cheguem até a nós, né? E essa personagem também, ela, a princípio, ela ficou descrente, não acreditou na possibilidade de engravidar. Mas Deus concedeu a graça, o milagre. Ou seja, ela ser mãe na velhice, aos 90 anos, tendo Isaque. E aí fica a nossa reflexão em relação à nossa tomada de decisão,
ao nosso comportamento, quando nós agimos de forma impulsiva, né? Nós sabemos que as nossas decisões, elas vão trazer consequências, boas ou ruins, né? E uma coisa que nos chama a atenção, a beleza de Sara, né? Sara era muito bonita. E aí, outra reflexão que a gente pode trazer para os dias de hoje é que na sociedade atual que nós vivenciamos hoje, as mulheres estão preocupadas com a beleza física. Mas o mais importante é a nossa beleza interior. Essa é que é a mais importante. Essa é que é a nossa essência. É essa que Deus nos conhece. Ou seja, Deus nos conhece na nossa intimidade. Ele conhece o nosso coração, as nossas atitudes do nosso dia a dia. Então, jamais a gente pode enganar os outros, mas a gente não engana aos olhos de Deus, né? Então, é bom lembrar que a beleza física é uma beleza de aparência, não mostra a nossa essência. Então, o mais importante é a nossa essência, é a nossa maneira de ser, é o nosso testemunho. Esse aqui é o mais importante. Não adianta muitas vezes a gente ter uma bela aparência, a gente ter uma boa conversa, um bom discurso, mas a nossa prática e o nosso testemunho, ele é dissociado. Ele não tem coerência com a nossa prática. E aí nós sabemos, a verdade, ela sempre prevalece. E a terceira mulher é Rebeca. Rebeca é o significado da palavra, do nome. Rebeca é aquela que liga. Rebeca, na realidade, ela estava próxima ao poço. Naquela época, as mulheres iam buscar água no poço e lá havia um servo de Isaac. E esse servo estava à procura de uma jovem para casar com Isaac. E nesse dia o servo fez uma oração a Deus e aí apareceu Rebeca. E foi uma mulher generosa, servindo ao servo com água e também dando água aos animais. Então ele convida Rebeca para conhecer Isaac, que é 20 anos mais velho do que Rebeca, e ela concorda, né, de conhecê-lo e se casa com ele. Ao casar com Isaac, Rebeca também, ela é sobrinha de Sara. Sara é sua tia-avó, né? E Rebeca também passa pela dor que Sara passou. Ela queria muito engravidar, ser mãe, e essa espera foi quase 20 anos para ela engravidar. Mas, quando ela engravida, ela dá à luz, né, a gêmeos. E aí, Deus fala com Rebeca. E nessa fala, eu gostaria que vocês pegassem o livro de Gênesis, capítulo 25, né? Versículo 23. E aí o que Deus fala para Rebeca? Tem 2 nações no teu ventre, 2 povos se divirão ao sair de tuas entranhas. Um povo vencerá o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Nesse momento, Rebeca, ela não compreendeu o que Deus queria dizer para ela. À medida que os filhos foram crescendo, né, Jacó e Esaú. Esaú era o mais velho, né, Jacó era um pouco mais novo, porque eram gêmeos. Mas o que aconteceu? À medida que os meninos foram crescendo, ela começou
a ter preferência pelo Jacó, né? E já no final da vida, Isaac, ele chama o primogênito, que no caso era para ser Esaú, para abençoá-lo. E Rebeca chama Jacó e pede para que Jacó se passe pelo irmão. E aí Isaac abençoa Jacó. Sara, ao fazer isso, em seguida, né, ela pede para que Jacó ele fuja, né, ou seja, para ele fugir e ir para sua terra natal. Por quê? Porque quando seu irmão descobrisse, poderia acontecer o pior. E aí ele fez como a mãe disse, né? Ele fugiu, foi para a terra natal dela. Enquanto isso, Esaú ficou. E Rebeca, também a gente imagina essa decisão que ela tomou, né? Trouxe consequências dessa escolha. A partir do momento que ela orientou Jacó a fugir, né? Quanta saudade ela deve ter tido. Ela não acompanhou a vida de Jacó. Quando Jacó retorna para casa, né? Ela já havia falecido. Quando ele retorna com mais de 20 anos, que estava afastado, e ela já havia falecido. Mas Jacó, ele conversando com o irmão Esaú, ele perdoa. E aí os irmãos se reconciliam. Ocorre a reconciliação. Porém, não foi fácil, né? Mas a profecia, ela se cumpre. Por que a profecia se cumpre? Porque se concretizou os dois reinos, o irmão mais velho servindo ao irmão mais novo. Porque o mais rico era Jacó. Esaú, na realidade, passou a ser empregado de Jacó, né? Mas o bom que Esaú teve um coração grande, perdoou o irmão. Mas se a gente parar para pensar, quando nós refletimos, quando uma mãe, né, prefere mais um filho do que outro, você está alimentando a rejeição. E isso nos remete a pensarmos um pouco, né? Então, quando damos preferência entre filhos, a gente cria a desagregação na família, a separação, gera uma carência de afeto, principalmente por aquele filho que é rejeitado. Então, nesse momento, o mais importante é a oração, sabe? Que a gente possa orar a Deus para que Deus possa nos dar sabedoria e discernimento para educar os nossos filhos e compreender que cada um tem a sua maneira de ser, né? Então, que Deus nos abençoe, que Nossa Senhora de La Salete nos proteja e até a próxima formação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.